O relógio da sala marcava meia-noite quando Lara recebeu a mensagem que mudaria sua vida para sempre. As letras brilhavam na tela do celular como lâminas afiadas, cortando sua alma sem piedade. Ela murmurou: "Não, não pode ser verdade." O coração dela batia acelerado, como se tentasse fugir do próprio culto. As palavras do amante confessando o romance secreto com sua melhor amiga ecoavam como um trovão na mente dela. A confiança construída ao longo dos anos desmoronava em segundos. Lara deixou o celular escorregar de suas mãos, caindo no chão com um som seco que parecia marcar o fim de tudo. Seus olhos marejados refletiam o peso da traição. Cada respiração parecia doer, e o silêncio ao redor apenas aumentava a sensação de vazio. "Como ele pôde?" sussurrou ela, a voz trêmula. A sala escura se tornou uma prisão, e dentro dela só havia dor e incredulidade. O choque inicial havia transformado sua realidade em ruínas. Lara caminhou pela sala como uma sombra perdida, sentindo o peso esmagador da traição. Cada passo parecia ecoar dentro de um vazio sem fim. Ela murmurou: "Eu confiei cegamente." A lembrança dos risos, das promessas e do toque do amante agora a queimava como ferro em brasa. A dor era física, cortante, e se espalhava pelo peito. Os móveis da sala, que antes eram acolhedores, agora pareciam frios, estranhos, inimigos silenciosos. O relógio continuava a marcar o tempo, cruel, indiferente à tragédia que devorava sua alma. Lara tocou a moldura de uma foto onde estavam juntos, e sentiu como se a imagem zombasse dela. "Mentiroso", sussurrou, antes de virar o rosto e deixar a lágrima cair. A noite parecia interminável, e dentro dela, a confiança já estava morta. As memórias começaram a invadir sua mente como facas invisíveis. Lara lembrava-se do olhar dele, da forma como dizia: "Eu nunca te trairia." Agora, cada palavra soava como veneno. Ela agarrou os cabelos com força, tentando expulsar aquelas lembranças, mas elas vinham em ondas intermináveis. O calor dos momentos de amor agora se transformava em cinzas de engano. "Por que comigo?" gritou em silêncio, a garganta sufocada pelo choro que não conseguia conter. O quarto parecia girar, como se a traição tivesse arrancado o chão sob seus pés. Lara se ajoelhou, abraçando os joelhos como se pudesse se proteger do mundo. Mas não havia proteção possível. Ela estava sozinha, despedaçada, e nada jamais seria igual. A sala estava em silêncio absoluto, mas dentro dela havia um turbilhão. Lara respirava ofegante tentando encontrar uma saída para a dor. Seus olhos pararam novamente no celular caído, ainda iluminado. A mensagem parecia brilhar como uma ferida aberta, impossível de ignorar. Eles riram de mim, pensou, e um ódio silencioso começou a brotar sob a dor. O coração ainda sangrava, mas algo novo nascia, uma faísca de vingança. As lágrimas ainda rolavam, mas agora carregavam também uma fúria contida. Lara se levantou lentamente, como alguém que desperta de um pesadelo. A noite ainda era longa, mas dentro dela já surgia a semente da retaliação. Lara encarou seu reflexo no espelho da sala. O rosto pálido, marcado por lágrimas, parecia o de uma estranha. "Nunca mais vou ser a mesma", murmurou. A dor ainda era insuportável, mas atrás dos olhos vermelhos havia algo mais: determinação. A traição havia arrancado dela tudo o que conhecia como amor, mas também despertara uma nova versão de si mesma. O reflexo no espelho não era mais de uma mulher ferida, mas de alguém que estava pronta para revidar. Ela passou os dedos pelo vidro, como se prometesse a si mesma que jamais seria enganada de novo. Naquele instante Lara decidiu: a vingança começaria. Lara acordou no sofá com a luz da manhã atravessando as cortinas, mas a claridade parecia zombar da escuridão dentro dela. O corpo pesado e os olhos inchados denunciavam a noite de tormento.
O cheiro do café vindo da cozinha lembrava-lhe a rotina que havia sido destruída. Nada mais é igual, murmurou, levantando-se lentamente. Ao passar pelo espelho do corredor, quase não reconheceu o próprio reflexo. Ali não estava mais a mulher sonhadora e confiante, mas alguém quebrada, reconstruída por dor. Lara segurou firme na parede, sentindo o coração bater rápido outra vez. A traição não era apenas sobre perder o amor, mas sobre perder quem acreditava ser. Ela respirou fundo, tentando conter o nó na garganta. A vida ao redor parecia seguir normalmente, mas dentro dela tudo estava em ruínas. Estava em ruínas. Enquanto preparava uma xícara de café, Lara recordava-se de como ele costumava abraçá-la por trás, rindo das manhãs preguiçosas. Agora, o silêncio da cozinha pesava como um fantasma. O barulho da cafeteira parecia zombar da sua solidão. Você roubou de mim até a paz das manhãs, pensou, com um nó na garganta. Cada detalhe da casa trazia a lembrança do passado que agora doía. O cheiro do café, antes reconfortante, agora trazia amargura. Ela se sentou à mesa, encarando a caneca com as mãos trêmulas. O sabor quente não trazia consolo, apenas a lembrança amarga de tudo o que havia perdido. O vazio ocupava cada canto, lembrando-a de que o coração partido havia mudado o significado de tudo ao seu redor. Mais tarde, Lara saiu para caminhar pela rua, tentando fugir do peso sufocante da casa. O sol brilhava forte, e as pessoas passavam apressadas, mas nada parecia alcançá-la. Ela caminhava entre sorrisos e vozes como se estivesse em outro mundo. Eles não sabem a dor que carrego, murmurou, sentindo o peito apertar. O barulho da cidade contrastava com o silêncio dentro dela. Cada passo era pesado, como se o chão fosse de pedra. O mundo seguia em frente, mas o dela havia parado no instante da traição. As lembranças voltavam como sombras insistentes, acompanhando-a por onde andava. Lara sentiu que a solidão não estava apenas em casa, mas em todo lugar. De volta à sala, Lara abriu uma caixa antiga de lembranças, como se buscasse respostas no passado. Fotografias, cartas e bilhetes de amor escorriam por suas mãos. Cada palavra escrita antes parecia cruel agora, como se tivesse sido parte de um teatro. Você prometeu eternidade, sussurrou com voz embargada. As fotos mostravam sorrisos que agora eram feridas abertas. Ao encarar uma carta, sentiu as lágrimas voltarem com força. A confiança que havia dado, sem reservas, estava ali em cada palavra. E cada palavra era uma lâmina. A dor se transformava em raiva, uma chama que começava a consumir o vazio. A traição não era apenas sobre perder alguém, mas sobre destruir todas as memórias que antes pareciam preciosas. Naquela noite, Lara saiu à varanda e olhou para o céu estrelado. O frio da noite a envolveu, mas o que mais gelava era o vazio em seu peito. Ela pensou em como havia acreditado que o amor seria eterno. Agora, só restava a dor. Você destruiu não apenas meu coração, mas minha fé, disse em voz baixa. O vento soprou forte, mexendo em seus cabelos, como se o universo respondesse à sua confissão. A solidão parecia gritar dentro dela, mas junto com a dor havia uma semente de força. Uma semente de força. O coração estava ferido, mas não morto. Havia algo novo crescendo dentro dela, uma determinação silenciosa que preparava o terreno para o que viria. O céu estrelado parecia testemunhar sua promessa silenciosa de que nada ficaria impune. Lara passava noites em claro, revendo cada detalhe da traição, buscando pistas que antes ignorara. As risadas escondidas, as desculpas rápidas, os olhares desviados. Tudo agora fazia sentido cruel. A cada lembrança, a dor crescia como uma ferida aberta. Ela murmurava: eu fui cega. O coração queimava entre amor perdido e raiva crescente. A cada dia, mais pessoas mostravam indícios de saber da traição. O mundo parecia um palco onde ela fora a única enganada.
Lara sentia o peso da vergonha e da humilhação corroendo sua alma. Mas junto com a dor, vinha uma decisão inevitável. Não deixaria impune. O vazio em seu peito transformava-se em combustível, e a mulher destruída se convertia em alguém que planejava silenciosamente sua vingança. Naquele dia, Lara observou discretamente o casal traidor à distância. Os risos compartilhados eram uma ferida que sangrava mais a cada segundo. O coração dela pulsava como tambor de guerra, misturando ódio e humilhação. Ela sussurrou: eles acham que venceram. Seus olhos queimavam com uma fúria fria, que escondia bem debaixo da calmaria do rosto. O amor que um dia cegou agora servia como arma. A cada passo que via deles, Lara reafirmava que o perdão jamais existiria. Ela não era mais a vítima indefesa. O desejo por vingança se enraizava fundo, crescendo forte, exigindo ação. Era como se dentro dela uma nova Lara nascesse, moldada pelo fogo da dor e pela promessa de retaliação. De volta para casa, Lara espalhou documentos e recortes sobre a mesa. Cada detalhe, cada lembrança se transformava em peça de um quebra-cabeça de vingança. Seus olhos fixos brilhavam com determinação. Se eles me destruíram, vou destruir o que eles mais valorizam, disse em voz baixa. As mãos tremiam, não mais de dor, mas de propósito. O silêncio da sala agora era cúmplice, testemunha dos planos que nasciam ali. Lara não tinha mais espaço para lágrimas. Cada linha escrita em seu caderno era um juramento silencioso. O coração quebrado agora era sua arma mais perigosa, e ela sabia que nada seria capaz de impedi-la quando a hora chegasse. Na escuridão da noite, Lara caminhava sozinha pelas ruas, tentando encontrar forças em sua própria solidão. A cidade iluminada parecia indiferente à tempestade em seu peito. Cada passo ecoava como promessa de vingança. Ninguém mais vai me enganar, pensou, sentindo a raiva queimar como fogo. O vento frio batia contra seu rosto, mas não esfriava sua decisão. As pessoas que passavam mal percebiam sua presença, como se fosse invisível. Mas dentro dela havia uma fúria silenciosa que crescia. O mundo poderia continuar igual, mas a vida dela havia mudado para sempre. O caminho da vingança já estava traçado, e nada a faria desistir. De volta ao quarto, Lara encarava uma parede onde grudara fotos e anotações. Era como um mapa secreto de sua vingança. As imagens do amante e da amiga estavam cercadas por círculos vermelhos. Vocês vão pagar, murmurou com a voz firme. A dor ainda existia, mas agora era combustível, transformada em estratégia. O quarto se tornara um campo de batalha silencioso, onde Lara treinava sua mente e alimentava seu coração ferido. Cada vez que olhava para aquele mural improvisado, sentia a chama arder mais forte. A mulher destruída já não existia. Em seu lugar, nascia a vingadora que faria justiça com as próprias mãos. Lara descobriu uma carta escondida entre papéis antigos, escrita pelo amante, mas nunca enviada. As palavras revelavam algo inesperado. Ele havia sido pressionado por alguém mais poderoso. Não foi escolha dele? Murmurou, confusa. A raiva que a sustentava agora tremia diante da dúvida. A traição parecia ter camadas ocultas. A cada linha lida, sua mente se enchia de perguntas. Quem realmente estava por trás de tudo? O coração ainda doía, mas a verdade surgia como um labirinto. Lara apertou a carta contra o peito, sentindo a fúria se misturar com medo. Talvez o inimigo fosse maior do que imaginava, e isso mudava tudo. A carta mencionava um nome que Lara jamais esperava: seu próprio irmão, Rafael. As palavras queimaram seus olhos como fogo. Não, não pode ser ele, sussurrou. O choque foi devastador. Lembranças da infância, dos abraços e das confidências voltaram como facadas.
O irmão que sempre acreditou ser seu porto seguro agora surgia como cúmplice. O chão parecia sumir debaixo de seus pés. O coração, já em pedaços, se partia mais uma vez. Lara sentiu que a vingança que planejava se transformava em algo ainda mais perigoso. A traição não era apenas amor perdido, era sangue contra sangue. Naquela noite Lara encarou o mural de vingança na parede e acrescentou o nome do irmão entre os alvos. As lágrimas escorriam, mas seus olhos estavam firmes. Se até ele me traiu, não resta ninguém. O choque da descoberta se misturava com a dor da perda. O amor de irmã morria lentamente, substituído por uma determinação gelada. Lara sentiu que não havia mais volta. A rede de mentiras era maior do que supunha, e agora ela estava presa nela. A cada foto, a cada nome, a vingança tomava novas formas. A luta não era apenas contra amantes falsos, mas contra laços de sangue. No dia seguinte, Lara seguiu Rafael em silêncio pelas ruas da cidade. Observava cada movimento, cada expressão, como se buscasse sinais de culpa. O coração batia forte, dividido entre dor e ódio. Por que Rafael? Pensou, enquanto o seguia de longe. Ele parecia tranquilo, como se nada tivesse sido descoberto. Essa calma só aumentava a fúria dela. E o irmão, que sempre lhe prometera proteção, agora era o rosto da traição mais cruel. A cada passo, Lara sentia a distância entre eles aumentar, não apenas física, mas emocional. O sangue que os unia agora os separava para sempre. De volta ao quarto, Lara desabou no chão, sentindo o peso insuportável da revelação. Chorou como não chorava há dias, o som ecoando no silêncio da casa. Até você, Rafael, soluçou. O choque da traição familiar era mais profundo do que qualquer ferida anterior. Mas, entre lágrimas, surgiu um brilho diferente nos olhos dela. A dor extrema era agora combustível para um novo nível de vingança. A luta deixava de ser apenas contra amantes falsos, agora era contra o próprio sangue. E nada poderia ser mais devastador. A reviravolta havia transformado completamente sua guerra. Lara entrou no local abandonado onde marcara o encontro, o coração pulsando como um tambor de guerra. O ar era denso, carregado de silêncio e poeira. No fundo, Rafael e o amante esperavam, como se já soubessem que a verdade viria à tona. Vocês me destruíram, disse ela, a voz firme mas trêmula. Os olhos queimavam, cheios de dor e raiva. Rafael tentou falar, mas ela ergueu a mão em silêncio. O peso de anos de confiança quebrada pairava no ar. Ali não havia mais laços, apenas inimigos frente a frente. A batalha final começava e não havia mais volta. O silêncio foi rompido pela voz de Rafael. Você não entende, Lara. Eu fiz isso para proteger nossa família. Ela riu amarga, as lágrimas escorrendo. Proteger? Você destruiu tudo. O amante desviava o olhar, tentando esconder a culpa que transbordava em seu rosto. Lara caminhou lentamente em direção a eles, cada passo ecoando no espaço vazio. O peso da traição transformava-se em força. Era o momento que esperara, o confronto inevitável. Inevitável. O amor quebrado agora se tornava espada, e cada palavra dela era um golpe contra os dois. O destino estava selado. O amante tentou se justificar. Eu te amava, Lara, mas não tive escolha. Ela o encarou com desprezo. Amor não mente. Amor não apunhala pelas costas. Rafael interveio, levantando a voz. Tudo foi para o bem maior. A sala ecoava com palavras que soavam ocas, justificativas que já não tinham peso. Lara respirou fundo, e pela primeira vez não havia dor em seus olhos, apenas decisão. A vingança queimava neles como fogo vivo. Ali não importavam mais desculpas, apenas a justiça que ela mesma entregaria. O confronto explodiu em gritos, gestos bruscos e lágrimas. Lara avançou contra Rafael,
empurrando-o contra a parede. Ponto, Richie! Você é meu irmão, gritou com a voz quebrada. Ele tentou segurar seus braços, mas ela se libertou com fúria. O amante tentou intervir, mas Lara o encarou com tanto ódio que ele recuou. A sala parecia encolher, como se o mundo inteiro se resumisse àquele momento. Dor, raiva e vingança se misturavam em uma tempestade sem controle. Era o ápice, onde o coração partido mostrava sua força mais destrutiva. O silêncio voltou por um instante, pesado e sufocante. Lara respirava com dificuldade, os olhos fixos em Rafael e no amante. Vocês roubaram minha alma, mas nunca roubarão minha força, disse com firmeza. Pela primeira vez, os dois pareciam frágeis, como se toda a máscara tivesse caído. Lara ergueu a cabeça, finalmente ciente do poder que carregava. O coração partido havia se transformado em arma. A vingança não era apenas sobre eles, era sobre ela recuperar a si mesma. E naquele instante, soube que nada mais seria como antes. Após o confronto, Lara se viu sozinha no vazio do seu apartamento. As paredes ainda ecoavam os gritos, mas o silêncio agora parecia mais pesado. Eu o consegui, pensou, mas a vitória era amarga. A raiva e a dor que a impulsionaram estavam começando a ceder lugar a uma tristeza profunda. Olhou para as cicatrizes que sua alma carregava. A vingança a havia consumido, mas agora, o que restava dela? A mulher que entrou naquela luta com fúria já não era a mesma. A batalha havia deixado marcas, não só no corpo, mas em sua própria identidade. Lara sentou-se, exausta, e respirou fundo. O que acontece agora? Se perguntou, sem uma resposta clara. A estrada da vingança se fechava, mas o futuro permanecia incerto. A dor ainda estava ali, mas agora era diferente. Lara não sentia mais a raiva ardente, mas uma tristeza mansa, como se a vida tivesse perdido parte de seu brilho. Eu destruí tudo. Ele, ela e até a mim mesma, pensou, olhando pela janela. A cidade continuava lá fora, sem saber o que acontecera em seu interior. Lara se perguntou se algum dia poderia se libertar completamente desse peso. A vingança não trouxe a paz que eu esperava, refletiu, com a sensação de que a verdadeira luta estava apenas começando. Ela sabia que a cicatriz nunca desaparecerá, mas a promessa de reconstrução ainda era possível. Agora preciso me encontrar de novo, disse em voz baixa como uma resolução silenciosa. Dias depois, Lara decidiu confrontar Rafael, não com raiva, mas com a necessidade de entender. Por que fez isso? Ela perguntou, a voz baixa e sem as mesmas chamas de antes. Rafael olhou para ela com um arrependimento sincero nos olhos. Eu te amava, Lara. Mas a pressão foi demais. Eu errei. As palavras eram carregadas de dor, mas Lara não sentiu alívio. O que ele fizera não podia ser consertado com palavras. E ela suspirou, e a dor no peito persistiu, mas não como antes. Eu sei, respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Mas, no fundo, sabia que não poderia mais confiar nele, nem a si mesma. O perdão parecia distante, e o luto pela perda de seu irmão estava apenas começando. Depois da conversa, Lara se sentiu estranha, como se tivesse perdido algo mais importante do que a relação com Rafael. O que restou de nós? Pensou enquanto caminhava sozinha pela rua. As ruas estavam lotadas de pessoas, mas ela se sentia cada vez mais isolada. O mundo ao redor parecia ter se distorcido, como se a sua realidade tivesse se tornado irreconhecível. Eu já não sou a mesma, refletiu, sentindo um vazio profundo. A transformação interna era inegável, mas ela sabia que precisava reconstruir sua vida. E as cicatrizes não desapareceriam, mas talvez elas pudessem se tornar parte de sua história de força, ao invés de fraqueza. A jornada de cura começava ali, mesmo sem saber o que o futuro traria.
Lara sentou-se na beira do rio, o vento frio batendo em seu rosto, como se a natureza quisesse lavar suas feridas. Como ali. Ela olhou para a água fluindo, pensando em como tudo havia mudado em tão pouco tempo. Eu sei quem sou agora, disse em voz baixa, com uma paz tênue. A vingança havia sido uma resposta ao caos, mas agora ela sabia que a verdadeira força estava em seguir em frente. O que passou não poderia ser desfeito, mas ela ainda tinha controle sobre o futuro. Lara fechou os olhos, respirando profundamente. O caminho à frente era incerto, mas o que importava era que ela não estava mais perdida. Ela estava se reencontrando. Lara ficou em pé diante da porta, ouvindo o som suave de passos se aproximando. Era o momento final, o que a havia levado até ali. O peso de cada decisão, de cada ato, se fazia presente. Quando Rafael entrou, os olhares se cruzaram pela última vez. E o irmão, uma figura que havia sido seu porto seguro, agora se tornava apenas uma lembrança distante de quem ela fora. Eu te amei, Lara, disse ele, mas a voz dela não vacilou. Você destruiu tudo o que éramos, Rafael. A dor ainda estava ali, mas agora era só o eco de algo que já não poderia ser restaurado. A sala estava silenciosa, as sombras se alongando à medida que o momento se desenrolava. Lara sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, ela nunca mais seria a mesma. Você não entende, Lara. Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou, não querendo mais ouvir as explicações. A dor da traição o impedia de ver que nada poderia consertar o que estava quebrado. Não há mais volta, Rafael, respondeu ela, a voz firme, sem hesitação. O olhar dele estava perdido, como se esperasse uma redenção que não viria. Lara sentia uma mistura de compaixão e raiva, mas sabia que não podia ceder. Eu precisei destruir tudo para me reconstruir, murmurou, e pela primeira vez, um pequeno sorriso de paz apareceu em seus lábios. A luta estava chegando ao fim. A vingança que havia consumido sua alma agora deixava lugar para algo maior, o autoconhecimento. Lara olhou para ele uma última vez. A raiva ainda ardia em seu peito, mas agora havia um senso de controle. Eu não preciso de você para viver, Rafael, disse em voz baixa, mas com uma força que ressoou no silêncio da sala. Ela caminhou em direção à porta, a decisão tomada, a jornada finalmente chegando ao fim. Adeus, disse, sem olhar para trás. As palavras não tinham mais poder sobre ela, apenas a certeza de que a verdadeira liberdade era deixada para trás, enquanto ela avançava para um novo capítulo de sua vida. Rafael não respondeu, apenas ficou ali, parado, absorvendo o peso de suas ações. Lara saiu pela porta, sentindo o ar fresco da noite em seu rosto. Cada passo parecia mais leve, como se um fardo imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Mas enquanto caminhava pela rua deserta, sabia que o processo de cura seria longo. Eu me reencontrei, pensou. E pela primeira vez, as palavras não soaram vazias. O reflexo da lua na calçada úmida parecia refletir não apenas a paisagem, mas o novo capítulo que ela estava prestes a escrever para si mesma. Lara sabia que, apesar da dor e da perda, ela havia conquistado algo muito mais importante, a liberdade de ser quem ela realmente era, sem as amarras do passado. Lara parou diante de um espelho na rua, observando a mulher que se tornara. Não havia mais lágrimas, nem raiva. O que restava era a aceitação, a compreensão de que o caminho para a redenção começa dentro de si mesmo. Eu não sou mais a vítima, ela disse com uma calma que vinha de dentro. O reflexo de sua imagem no vidro parecia confirmar isso. A batalha estava vencida, não porque ela tivesse destruído seus inimigos, mas porque ela havia se reconstruído. O futuro era agora dela, e ela o enfrentaria sem medo. O golpe final não foi contra os outros, mas contra a dor que a havia consumido por tanto tempo.